12º volume da obra. A racionalização só podia ser feita pelo mundo racional. Está aí feita a divisão dos dois mundos. A causa desse feito do mundo racional, e esse feito, que é o seu corpo que aí está, e é daí do elétrico e magnético da água. Cada qual tem o seu mundo. Está aí a divisão dos dois mundos. Cada qual com sua vida no seu verdadeiro mundo de origem. O que é do mundo racional para o mundo racional. E o que é da matéria, da água, aí na água, terminando em água. Hoje, a luz racional iluminando todos, dia e noite, noite e dia, e todos entrando sem sentir, em forma racional. Está aí, então, feita a racionalização verdadeira, a racionalização racional, orientada pelo mundo racional, o mundo de origem do racional, do aparelho racional. A racionalização racional só podia ser feita pelo mundo racional. Está aí o que sempre pensaram em formular e pôr em forma, a racionalização. Mas não tinham condições, porque não conheciam o mundo racional, não conheciam a origem. Está aí o tudo em mãos de todos, o verdadeiro conhecimento da origem verdadeira do mundo de todos, o mundo racional. Todos falavam em racional, mas não conheciam a verdadeira origem. Então, era esse racional inconsciente, esse racional deformado, esse racional degenerado, esse racional poluído. Um racional para ficarem na mesma, ou pior ainda, por ser um racional inconsciente, que é o racional deformado. Nunca poderiam fazer a verdadeira racionalização racional, por não conhecerem o mundo racional. Agora sim, está aí em suas mãos a verdadeira racionalização racional, por ser do mundo racional, e dar toda a orientação, todas as orientações para o equilíbrio racional de todos. Para todos serem equilibrados racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio racional, para o progresso racional. Vejam que chegaram no ponto máximo de todo o conhecimento universal, o ponto máximo de toda a grandiosidade racional, o equilíbrio perfeito racional de todos, e todos chegando a uma só conclusão, de um por todos e todos por um. Racionalmente, tudo é uma coisa só, por o mundo verdadeiro racional ser um só. Então, um por todos e todos por um. A maior grandiosidade universal, por serem todos orientados racionalmente. Racional é uma coisa só, é razão, e a razão é uma só. Não existem duas razões no racional. No elétrico e magnético, na deformação, é que podia existir tudo isto, mas racionalmente não. Por isso, racional é puro, limpo e perfeito, sem defeito. É a verdadeira e divina graça do bem racional, da paz racional, do amor racional e de toda a grandiosidade racional. Com o tempo, o mundo sendo um verdadeiro paraíso racional, por todos serem orientados racionalmente, por todos possuírem a vidência racional, verem o mundo racional e seus irmãos puros, limpos e perfeitos, entendendo-se com eles, fazendo conferências com eles, dialogando com eles por possuírem a vidência racional. Assim como possuem a vidência para ver o elétrico e magnético, também vão possuir
a vidência de seu verdadeiro mundo de origem, a vidência racional, a vidência mais perfeita, por ser de sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural. Muitos já possuem a vidência racional, tanto que já estão vendo a luz racional e estão sentindo que a vidência está progredindo para melhor. Uns vendo o seu verdadeiro mundo de origem e outros indo no seu verdadeiro mundo de origem. Vejam quanta felicidade racional, quanta grandiosidade racional, quanto bem-estar racional e quanto equilíbrio racional. Todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes, por terem a máxima certeza, com as provas que todos obtêm, de terem em si mesmos o contato com a verdadeira consistência divina, que é a luz racional. Muitos, em prantos, chorarão de alegria, emocionados, por saberem que não vão nascer mais nesse mundo, por saberem por que nasciam nesse mundo e por que não vão nascer mais no mundo de matéria. Esta é a maior e grandiosa felicidade de todos os tempos, a solução verdadeira da vida da matéria, a solução verdadeira desse mundo que teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Hoje, todos conhecendo o princípio e conhecendo o fim, e dizendo, é verdade, até que chegou o fim verdadeiro deste mundo. Ainda mais dizendo, ninguém mais aguentava a vida da matéria. Todos viviam sufocados de tantos males, e por isso todos eram nervosos, uns mais, outros menos, e outros demais, nervosos e geniosos, todos agonizando. A febre já estava muito alta, e ninguém mais estava suportando o sofrimento da vida da matéria. E até que chegou o fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Hoje, todos iluminados pela luz racional e vivendo racionalmente, por estarem sendo iluminados pela luz racional, a luz do mundo verdadeiro do aparelho racional, o mundo racional. Já foi tempo que todos duvidavam por não conhecerem o que era o conhecimento racional. Hoje, todos convictos e satisfeitos por encontrarem a maior realidade universal, com base, com lógica e com uma infinidade de comprovações. Hoje, todos com a verdadeira convicção racional, nunca puderam imaginar nem calcular que assim viesse parar em suas mãos o maior tesouro universal, o conhecimento racional da verdadeira racionalização. Hoje, todos convictos e emocionados pelas verdades das verdades que aí estão, deste conhecimento brilhantíssimo racional. Já foi o tempo das dúvidas, quando coisa alguma conheciam, porque viviam inconscientemente. Viviam com o conhecimento inconsciente, o conhecimento sem base e sem lógica. E por isso ninguém sabia de onde veio, como veio, nem para onde ia e como ia. Ninguém sabia. Então, duvidavam de tudo. A dúvida era uma coisa natural de todos, por ninguém ter conhecimento da definição do seu ser, nem da definição do mundo em que vive. Então, duvidavam de tudo. Tudo era duvidoso. Julgavam no princípio e pensavam que o conhecimento racional fosse uma balela feita por um aventureiro qualquer, que imaginasse criar uma história filosófica a seu modo de ver, a seu modo de imaginar. Assim, tinham razão de no princípio interpretar, porque sempre viveram na dúvida de tudo. Ninguém sabia de onde veio, nem como veio. Ninguém sabia para onde ia. Ninguém sabia o porquê nasceu em cima dessa terra. Ninguém sabia dar a definição do seu ser.
Ninguém sabia a sua origem. Então, duvidavam de tudo porque julgavam que o conhecimento racional fosse igual a todo o conhecimento existente e feito pelo ser habitante aí da vida da matéria. Não julgavam que fosse como é, porque não conheciam. Pensavam que fosse uma história caduca, como todas as existentes aí. Julgavam que fosse uma história sem pé e sem cabeça, como as que existem aí. Dessa forma é que no princípio duvidavam. Hoje não duvidam mais, porque conhecem e sabem que é a maior realidade universal. Hoje ninguém mais tem dúvida, porque não há do que duvidar. Hoje, todos convictos de que ao mundo chegou uma coisa certa, a definição do mundo e a definição de tudo que existe. Então, hoje estão tranquilos, conscientes de que estão certos, de que estão na estrada certa, na categoria racional, na estrada do mundo racional, na estrada do mundo do aparelho racional. Hoje, todos abraçados com o mundo de sua origem e dizendo consigo mesmos: é verdade. Ninguém podia supor que existisse semelhante e autêntico conhecimento racional. E assim, deslumbrados pelas verdades das verdades e dizendo: agora sim é que chegou o certo dos certos, a definição completa do universo, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Hoje, todos equilibrados racionalmente, por todos estarem sendo orientados racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Uns percebendo já as orientações bem claras, e outros começando a perceber. E assim, hoje, quanto mais estão lendo, mais vontade têm de ler. Todos fazendo por onde se imunizarem o mais depressa possível, firmes na leitura, para alcançarem o desejado, para alcançarem o ideal, que é entrarem em contato com o mundo racional. Vejam que, como estavam habituados com a inconsciência, no princípio julgavam que fosse um conhecimento inconsciente, igual aos demais que por aí existem. O inconsciente tinha que fazer este julgamento porque tudo que existe no mundo é feito na base da inconsciência. E o inconsciente é assim mesmo, duvida de tudo. Julgava, no princípio, que se tratava de uma história inconsciente, igual às demais. Depois que tomaram conhecimento, sentiram e viram as provas brilhantes diante de si mesmos. Então, mudaram o ponto de vista e dizem: aqui está a coisa mais certa que existe no universo. Não é balela de papagaio, não é papagaiada. É o conhecimento do maior respeito possível, de uma elevação racional nunca vista no mundo inteiro. Ainda mais dizendo: todos sabiam muito, mas diante do conhecimento existente aqui, ninguém sabe coisa alguma. Diante do conhecimento verdadeiro racional, ninguém sabe coisa alguma. Ninguém sabe coisa nenhuma. Hoje estão no verdadeiro caminho certo. Por nunca existir o certo no mundo, é que todos duvidavam de tudo. Hoje, todos maravilhados com a maior descoberta universal, com a descoberta do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos tratando de reler sempre, para desenvolver em si mesmos a vidência racional, e daí vendo tudo quanto é de racional. E assim, as polêmicas do princípio sumiram, e as dúvidas da mesma forma. Todos em forma racional, porque era o que todos viviam à procura. Não podiam encontrar, porque não existia no mundo a definição do mesmo, nem podia existir.
porque ninguém nunca soube como foram feitos. Ninguém nunca soube como foi feito o mundo, e, portanto, não sabiam encontrar no mundo estes esclarecimentos, a não ser agora, que aí está em suas mãos o que há muito procuravam e não encontravam. Por não encontrarem a definição verdadeira do mundo e sua criação, duvidavam de tudo, faziam dúvida de tudo. Tinham que ser assim por viverem inconscientemente. Hoje, vendo e sabendo a razão do seu ser, a razão do mundo e a razão de tudo assim ser. A definição completa desse barco de lama, que aí estava de passagem com os seus passageiros, que são os seus habitantes. Barco de lama, por o mundo ser de matéria. Matéria é lama. Então, o mundo, por estar de passagem, criou todos esses passageiros que aí estavam embarcados, fazendo suas passagens, e de passagem também. Hoje, chegando em mãos de todos, o verdadeiro leme real, a bússola racional de todos, com este grande pedestal de grandeza, e dizendo: no mundo nunca apareceu tão linda riqueza como o conhecimento racional. É tão belo e tão lindo que nos deixa emocionadíssimos. Vivemos emocionados pelo que aqui encontramos nas páginas brilhantes do verdadeiro conhecimento racional. Estamos com a racionalização nas mãos. Agora é somente pôr em prática para acabar de nos lapidarmos racionalmente. E assim, vejam como no princípio, endurecidos que estavam por caminhos filosóficos e científicos, fizeram confusões por não conhecerem o conteúdo verdadeiro racional. Hoje, conhecedores e bem aprofundados no conhecimento racional, dizem consigo mesmos: éramos tão inconscientes que duvidávamos de tudo. A inconsciência fazia com que todos vivessem na dúvida, duvidando de tudo que aparecesse. Hoje, arrependidos por interpretarem a seu modo de ver, viviam sem segurança de coisa alguma, sem garantias, e assim tinham de viver duvidando de tudo e com medo de tudo, por viverem inconscientemente, por viverem de aparências, por viverem de artes. Ciência é arte criada por este ou por aquele, e toda a arte é imaginária. Tudo que é feito da imaginação não tem proveito algum verdadeiro, e sim aparente. E por isso todos viviam de aparências, aparentando o que não são, duvidando de tudo sempre, por tudo ser criação ou criações imaginárias. E assim sendo, tudo caducava, e por caducar, ficavam duvidando de tudo, como quem diz: é uma filosofia. Depois, conhecendo e vendo que não tem coisa alguma de filosofia, e sim o conhecimento verdadeiro racional da origem do mundo, da origem do aparelho racional. Agora, todos completamente convictos e convencidos, com base e com lógica, que o verdadeiro caminho certo é este, racional. Hoje, todos sendo imunizados e ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, radiantes de alegria por verem a luz racional, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por saberem por que não vão mais nascer nessa lama, nesse mundo de lama. Todos maravilhados por conhecerem o princípio da vida da matéria e o fim da mesma, o princípio do mundo e o fim do mesmo. Hoje, todos felizes, satisfeitos e tranquilos, por terem toda a definição do mundo, sua criação e de todos os seres. Agora está aí a mudança do mundo racional deformado para o seu verdadeiro lugar de origem, que é a transformação dessa deformação racional
para o estado verdadeiro natural, de racional puro, limpo e perfeito. Assim como de puros, limpos e perfeitos se deformaram em matéria cheia de defeitos, também tornam a voltar ao seu verdadeiro natural, que é a transformação dessa deformação para o estado natural. Assim como tudo se transforma para pior, também se transforma para melhor. A transformação dessa degeneração para o seu estado natural. Vejam que passeio foram aí dar. Um passeio que todos vivem relegando, o passeio que foi dar na matéria. Hoje, todos relegados e procurando conhecer e saber o ponto principal da partida, que é o verdadeiro natural, para chegarem a este ponto de descompreensão de si mesmos, de descompreendidos do porquê dessa vida. Hoje, todos procurando saber o porquê dessa vida, conhecer o porquê dessa vida. Assim, tudo esclarecido em suas mãos. O porquê ficaram assim, o porquê geraram assim desse jeito, que ninguém sabia por que eram assim. Então, perguntavam a si mesmos: por que eu sou assim? Perguntavam uns para os outros e ninguém sabia responder. A resposta era sempre: não sei. Por que sou assim? Todos sem saber até hoje por que ficaram assim, vivendo sem saber por que viviam, por que tinham essa vida. Não sabiam o porquê eram assim. Sabiam que eram assim, mas não sabiam o porquê eram assim. Sabiam que viviam assim, mas não sabiam o porquê viviam assim. Porque ninguém nunca soube o porquê da vida. Por que nós temos vida? Ninguém nunca soube responder. Por que nós temos essa vida assim e somos assim? Ninguém sabia responder. A resposta era sempre: não sei. Isto são mistérios que ainda estão por serem descobertos. Vivemos assim, mas não sabemos por que vivemos. Vivemos porque temos vida, mas não sabemos por que temos vida. Não sabemos o porquê desta vida. A razão de viver, ninguém nunca soube. A razão da vida, ninguém nunca soube. A razão do mundo, ninguém nunca soube. Que vida é esta? Então, dizia o outro: ah, esta vida é uma vida misteriosa. Estamos vivendo aqui porque temos vida, mas não sabemos o porquê da vida, e muito menos o porquê da origem desta vida. E assim, vivendo na classificação de animal. O que é que um animal pode saber? Coisa alguma de certo. Então, pergunta um animal para o outro: por que nós somos animais? Por que eu sou um animal? Ninguém sabia responder por que é um animal. E viviam nessa vida sem saber o porquê dela. Então, quando não tinham mais nada para dizer, diziam: isto é obra desta natureza misteriosa. E assim, vivendo horrivelmente dessa maneira, nessa classificação de animal racional, quase em comparação com um outro animal qualquer que desconhece a sua origem. Então, diz o outro: por que nos fizeram assim? A resposta era sempre a mesma: ninguém sabe. E assim, vivendo sem saber por que estão vivendo, por viverem inconscientes dessa maneira, sem saberem o porquê estão vivendo, e dizendo sempre que sabem. Já se viu um inconsciente saber alguma coisa? Sabedoria de inconsciente não tem valor nenhum, porque o inconsciente não sabe o que está fazendo, não sabe coisa alguma. Um inconsciente não tem base de coisa alguma, não tem lógica de coisa alguma. Então, o que é que um inconsciente sabe? Só dizer que sabe. Sabe o quê? Sofrer. E o sofrimento provando que o inconsciente nada sabe. Mas o inconsciente, por desconhecer a sua categoria de inconsciente, pensa e sonha que sabe.
Sabe o quê? Falar que nem papagaio, malmente se entender e se compreender. Malmente, e por ser mal, é que são sofredores. Então, pergunta outro: você sabe de onde viemos e para onde vamos? Diz o outro: isso são perguntas que nunca houve e nem há quem responda. Se nós soubéssemos de onde viemos, nós conhecíamos a nossa origem e o porquê dela, mas ninguém conhece. Afinal, como se pode classificar esta nossa sabedoria que diz que está tão adiantada? Como esta sabedoria é uma sabedoria aparente, não é uma sabedoria verdadeira, é uma sabedoria para malmente nós nos entendermos uns com os outros. E por ser malmente, hoje estamos nos entendendo muito bem e amanhã desentendidos. Então, o que é que nós sabemos de certo? Diz o outro: coisa nenhuma, coisa alguma. Ainda mais, diz o outro: se todos vivessem certos, ninguém sofria, não havia desacerto. Tudo isto é aparência, iludidos de que sabemos de alguma coisa. E no ver das coisas, não sabemos coisa alguma. Primeiro, vivemos aqui sem saber por que estamos vivendo. Vivemos em um mundo que ignoramos o porquê dele. Não sabemos a nossa origem, não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Então, o que é que nós sabemos de certo? Coisa nenhuma, ou coisa alguma. Quando será que nós vamos conhecer o verdadeiro certo? Diz o outro: não espero por isso nunca. Este mundo começou assim mesmo, sem ninguém saber como nem porquê. E temos mesmo que viver assim, sofrendo a vida inteira, porque não há outro remédio. O remédio é sofrer sempre, sem querer sofrer. Diz o outro: um dia a verdade vai aparecer. Isto aqui tem um dono, e chegará o dia do dono nos dizer por que o mundo assim é e o porquê nós assim somos. Agora, diz o outro, vai esperando, porque de conversas fiadas o mundo está cheio. Você não está vendo aí? Uma porção de filósofos, uma porção de sonhadores, cada um apresentando a sua fórmula e a formação do mundo. Todas elas contraditórias, sem base e sem lógica. Uma vergonha. Só podem mesmo aparecer sonhadores assim, porque já existiram muitos sonhadores, como ainda existem uma porção de contos cabalísticos, bem enfeitados, bem engomados, bem fantasiados, bem burilados, lapidados, para encantar, emocionar, sugestionar e atrair. E daí, os iludidos de boa fé vão entrando nesses contos, fanatizando-se por ideias mais inteligentes, por imaginações mais sugestivas, mais atraentes, mais emocionantes, e sempre dizendo: assim sempre viveu o mundo, cheio de conversas fiadas. O mundo sempre viveu assim, e nunca aparecerá quem nos venha dizer alguma coisa. O mundo já é muito antigo, o mundo já é muito velho, e sempre foi assim. Assim é o diálogo dos materialistas, e ainda mais dizendo: olha, meu amigo, o mundo sempre foi dos mais espertos. Os mais espertos sempre por cima, e os ingênuos sempre por baixo. Por isso é que é preciso estudar muito para entrar para o rol dos sabidos, dos espertos. Assim, meu amigo, sempre foi o mundo. Agora, você está pensando que virá ao nosso conhecimento alguma coisa de importante? Não. O mundo sempre foi assim, e sempre tem que ser assim. Essas conversas dos inconscientes, malhando sempre as suas burrices, julgando e pensando, e a contradição em si mesmos,
de que o mundo é seu e que a vida é sua, que está sabendo verdadeiramente o que está dizendo. E assim, uma infinidade que não tem conta de diálogos sobre o porquê do mundo. Hoje, para o espanto de todos, para o espanto desses inconscientes, chegando em mãos de todos, a definição completa do princípio e do fim desse mundo. De onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. A decepção é muito grande para os inconscientes materialistas. Então, dizendo: é verdade, tudo tem o seu dia. Chegou o dia de nós sabermos de onde viemos e para onde vamos. O porquê assim somos, antes de assim sermos o que éramos, antes de sermos o que éramos e o que fomos, antes de sermos o que fomos, o que éramos, racionais, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, os inconscientes não saberão como se expressar, não têm palavras, todos entupidos e dizendo: é verdade. Esquecíamos de que de verdade não sabíamos coisa alguma, mas iludidos como vivíamos, parecia que sabíamos muito, que estávamos muitíssimo adiantados. Estávamos adiantados sim, na destruição de nós mesmos, pelas multiplicações das degenerações, pelas multiplicações das poluições e pela multiplicação da degeneração. Estávamos completamente adiantadíssimos na destruição de nós mesmos, por sermos inconscientes. Vivíamos progredindo para a nossa derrota, para o nosso fracasso, para a nossa destruição total. Isto é sabedoria? Isto é saber? Agora, diz o outro, a categoria estava certa, animal racional. O que é que um animal, que não sabe por que ele é um animal, pode saber de certo? Um animal, como animal racional, só podia mesmo viver assim, de aparências, vivendo vergonhosamente desse jeito, sem ter a verdadeira convicção do porquê vive. Vivendo sem base e sem lógica, não encontrando base nem lógica, e nem podia encontrar, porque o animal não sabia o porquê era animal. Sabia que era animal racional, mas não sabia porquê. Então, não sabendo porquê, tinha mesmo que sofrer até que chegasse o dia, como agora chegou, de conhecer a sua verdadeira origem e conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do animal racional. Hoje sim, sabem de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, por que vão e como vão para o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, a situação de todos, divulgada e definida, o porquê da razão do mundo assim ser e de todos assim serem. Hoje, ninguém mais nascendo aí na vida da matéria. Como já sabem, a causa desse feito, que é o seu corpo de matéria, já aqui no verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos alegres e contentes por saberem que aí não vão nascer mais nesse mundo de matéria, porque não há efeito sem causa. Se existe esse corpo de matéria, é porque existe a causa, que é o fluido racional dentro dessa deformação racional, que deu origem aos micróbios, para a formação desse corpo de lama. Matéria é lama, e por isso começa da água, de uma lama, e acaba em lama, termina em lama. Começa do nada e acaba em nada. Todos estavam iludidos com esse tudo aparente. Por viverem iludidos, viviam esquecidos que do nada surgiram, que do nada foram gerados,
e que ao nada voltaram. Esqueciam que esse tudo era um tudo aparente, por ser gerado e feito do nada e terminando em nada. Mas as ilusões faziam com que todos julgassem esse tudo como se fosse um tudo verdadeiro, e vendo na mesma hora, no mesmo instante, as contradições todas em si mesmos, por terminar de um momento para o outro em nada. O tudo do nada, o que é que vale? Nada. O tudo do nada, o que adianta? Nada. O tudo do nada, como acaba? Em nada. Então, o que vale o tudo do nada? Nada. Mas, iludidos com esse nada, encantados com esse nada, fazendo desse nada um tudo ilusório, e a razão do sofrimento atordoante dia e noite, por fazerem o tudo de mentira, fazerem esse tudo de mentira como se fosse um tudo verdadeiro, julgando esse tudo como se fosse um tudo verdadeiro. Tudo isso por estarem dominados pela ilusão. O bicho é assim mesmo, o animal é assim mesmo, se ilude com tudo, por ser inconsciente. A inconsciência faz com que o inconsciente se iluda com tudo, e por isso, vivendo assim de ilusões, de aparências, por serem inconscientes, e vendo o fracasso de toda essa inconsciência. Hoje, estão vendo que perderam muito tempo em viverem dominados pelas ilusões, dominados, iludidos e traídos, traidores de si mesmos, e por isso causadores de todas as ruínas de si mesmos, por viverem iludidos a vida inteira, como verdadeiros cegos de olhos abertos, por não saberem divulgar o que estão vendo. Por não saberem divulgar o que estão vendo, fazendo da mentira a verdade, dizendo que a mentira é verdade. Por viverem iludidos com as ilusões, dizendo que a ilusão é verdade. E a ilusão não passa de uma fantasia não passa de uma mentira. E todos, por viverem iludidos, cegos de olhos abertos, fazendo da mentira a verdade, e sofrendo as consequências dessas imposturices todas, verdadeiros impostores. Que vergonha para os que dizem que sabem! Que vergonha! Que ridículo para os que dizem que sabem, para os que julgam que sabem! Sabem o quê? Enganar a si mesmos, viver de mentiras, viver de ilusões. Sabem o quê? Falar que nem papagaios, cegos de olhos abertos. Geraram do nada sem saber por quê. Formaram-se nesse tudo aparente, ilusório, sem saber por quê. E terminando em nada, sem saber por quê. Então, o que é que sabem? Só falar asneiras e bobagens. Papagaios fantasiados como verdadeiros palhaços de circo, que se fantasiam para ver qual o que ilude melhor, o que impressiona melhor, o que é tido como mais bonito. Entupidos com essas aparências todas, julgando ser o que não são. Fantasiados que nem verdadeiras tentações, tentando uns aos outros, vivendo de imitação, imitando uns aos outros. E o palhaço aparentemente se fantasia bem, o outro quer se fantasiar bem ou melhor. Iludidos com as aparências, e um iludido é um traidor de si mesmo, vivendo nessa vida de traição de si mesmo. A um traidor de si mesmo, o que é que acontece? A multiplicação de si mesmo. É uma vergonha para os que dizem que sabem. Ostentam nesse mundo um montão de ruínas sobre si mesmos e os demais. O nada. O que é o nada? Nada. O que é o nada? Mentira.
Então, que vida é essa? Vida de mentira. E por ser de mentira, de repente desaparece. Volta à estaca zero, ao nada. Morreu. Acabou-se. E assim, vivendo estupidamente, dando valor àquilo que não tem valor, dando valor àquilo que não é seu, às fantasias. E por isso, por ser mentira, tudo se acaba. Se fosse verdade, não se acabaria nunca. Então, todos vivendo de mentiras, todos iludidos. O que adianta saber tanto? Nada. Sabedoria de mentira, sabedoria do nada. Vejam quanto tempo perdido, e por ser perdido, quanto sofrimento. Como se multiplica o sofrimento de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, de todos os lados e de todos os cantos. A multiplicação do sofrimento barbaramente. Tudo por estarem sonhando que o nada tudo é. Vivendo de sonhos, de imaginações, de planos, de experiências. Arrastando-se todos nesse mundo de lama, penando, agonizando, nervosos, indignados, brigando, discutindo. No inferno, em vida, sem sossego. Tudo se multiplicando de ruim. As ruínas de todos em grandes progressos. Que saber é este? Saber só para sofrer? Que saber é este? E assim, vejam quanta estupidez, quanta nojeira, quanta sujeira, quanta lama, por sonharem, por viverem sonhando, sonhando serem aquilo que não são, pensando serem aquilo que não são, imaginando serem aquilo que não são. Assim, viveram como animal racional, e como animal, não podiam mesmo ser de outra forma, porque o animal é inconsciente, não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, e por isso não sabe e nunca soube porque eram animais, para deixarem de ser animais. Então, o animal não podia viver de outra forma, a não ser de outra forma horrível, como bichos, como feras, uns contra os outros. Brigas, guerras, discussões, implicâncias. Todos animais. Estavam nessa categoria de animal racional, vivendo vergonhosamente. Uma vergonha viver assim, iludidos, traídos, fazendo da mentira a verdade, fazendo das aparências a verdade, fazendo das fantasias a verdade, vivendo sonhando e cheios de pesadelos, que é o sofrimento resistível e irresistível. Hoje, todos cientes do porquê dessa vida assim ser, todos cientes do porquê do mundo, todos cientes do porquê dessa monstruosidade, dessa infelicidade toda. Todos lutando pelo nada e tudo acabando em nada, por a luta do nada não adiantar nada, iludidos com o nada, dominados pelo nada, traídos pelo nada, e sofrendo as consequências da traição de si mesmos. Então, quem vive assim, horrivelmente, por não saber por que vive, tinha mesmo que viver horrorosamente, tenebrosamente desse jeito. Vida tenebrosa e horrorosa, todos sofrendo, todos penando, todos agonizando, todos em desespero, todos em agonia, todos vivendo de esperanças. Na esperança disto, na esperança daquilo, na expectativa disto, na expectativa daquilo. Todos com medo, todos vivendo com medo de sofrer, com medo de ficar doente, com medo de morrer, com medo de penar. Todos vivendo com medo. E assim, que vida de agoniados!
vivendo nesse desequilíbrio infernal e dizendo que sabem o que estão fazendo. Só mesmo nas entranhas de quem não se conhece e padece assim desse jeito, dizendo que sabe e o sofrimento provando que nada sabe, iludido de que sabe. Sabe o quê? Sofrer cada vez mais, penar cada vez mais. A vida do nada nunca valeu nada. A vida do nada de quem nunca soube o porquê desse nada. Ninguém nunca soube por que gerou do nada. Ninguém nunca soube por que se formou nesse tudo aparente. Ninguém nunca soube o porquê se constituiu o ser humano. Ninguém nunca soube o porquê era animal racional. Ninguém nunca soube porque tudo acaba em nada. Começa do nada, gera do nada e acaba em nada. Estão sabendo agora o porquê dessa vida de mentiras e por que fizeram da mentira a verdade. Verdade sim, mas verdade aparente. E assim, vejam que vida de desânimos, todos se desanimando de viver assim, sem garantias, sem segurança, sabendo que de uma hora para outra já estão debaixo do chão. Uma vida de desânimos, vivendo porque tem vida, mas desanimados com a vida, como quem diz: a vida não tem garantia. Eu anoiteço e não sei se amanheço. Amanheço e não sei se anoiteço com vida. Todos sem garantia, sem terem com quem contar, sem terem onde se agarrar, vivendo de aventuras, aventurando sempre, iludidos com tudo por serem animais, iludidos com a natureza, sem saberem o porquê dela e o porquê da existência dela, iludidos com o seu ser, sem saberem o porquê da existência do seu ser. E assim, vivendo todos iludidos e traídos nesse nojo.